Que os que morreram em Cristo, né? Quem morreram em Cristo? Os crentes. Todos os crentes que morreram em Cristo, né? Só que aí a coisa começa a estreitar e eu nunca tinha visto dessa maneira. Ó, os que morreram em Cristo pode significar por Cristo, pela causa de Cristo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, porque senão vai ter ali uma contradição com a primeira ressurreição. Porque como é que pode ter ressurreição aqui nesse caso, se lá está dizendo em Apocalipse que aqueles que ressuscitarão na primeira ressurreição, exatamente aqueles que foram degolados? Não pode contradizer. Aqui está muito claro, algum verbo de ligação, algum pronome, alguma coisa aqui um pouquinho mal traduzida, porque os que morreram em Cristo pode muito bem significar os que morreram pela causa de Cristo, por Cristo, ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo pode significar pela causa de Cristo. Muito bem, depois, versículo 17, depois nós que ficarmos vivos, muito claro, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar os senhores nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Então, esse depois que Paulo ali foi inspirado 2000 anos antes, não revela que tempo de depois é esse. Então esse depois não revela o tempo, e pode ser minutos, horas, dias, mas fica claro que haverá vivos para serem arrebatados. Apenas me assusta, e me assusta muito, o fato de Paulo se incluir nesse evento como estando vivo. Observe, depois nós. O que Paulo estava pensando ali na hora? O que Paulo estava recebendo? Depois nós. Ele se incluiu como se estivesse vivo. Bem, então revi de forma rápida a passagem de Apocalipse que revela aqueles que vão estar no céu com o Senhor Jesus Cristo. De forma rápida, resumida, eu vou mostrar para vocês, né? Isso aqui é para a gente pensar junto, mas não pode fugir da palavra. Não pode. Vamos examinar cada vez que o Senhor Jesus se refere aos mortos. Vamos lá. Começando lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11, que diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar alguns dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. O barachu, não é para bailarina não, irmão. O negócio é sério. O negócio é sério. Não é para oba-oba, não é para uma vez salvo para sempre, não é para esse povo, não. Vamos mulher. Versículo 10, e clamavam com grande voz, dizendo, com grande voz, hein? Estavam clamando lá no céu, hein? Tinha moral, irmão, para clamar no céu com grande voz, tem que ter moral. Grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro, olha como é que se diminui, mas está falando com grande voz, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue que habita sobre a terra? O tipo assim, Deus, até quando você vai permitir esse tipo de coisa? Foram dadas a cada um cumprida a veste, bota essas vestes neles aí para acalmar um pouco, né? Deixa eles um pouco calmos. Veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos. É crente, irmão, e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Irmão, está na Bíblia, isso é Apocalipse, irmão. Isso é Apocalipse. Aí vai lá perguntar um estudioso, gente, isso é por judeus. Continuando. Apocalipse capítulo 7, versículo 13 a 16. E um dos anciãos me falou, dizendo, estes que estão vestidos de veste branca, quem são? E de onde vieram? Perguntando a João em espírito, né? Vamos lembrar que ele foi arrebatado, né? Ele em espírito, ela em espírito, está tentando entender alguma coisa, né? O Espírito Santo está com ele, mas né, o negócio é muita informação, 2000 anos antes. Ele estava na ilha de Patmos preso, vamos lá, escreve, imagina. E eu disse-lhes,
Senhor, tu sabes. Imagina um aperto de João, tem que falar e não sabe nem. Tu sabes, ele me disse, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as vestes e branquearam o sangue do Cordeiro. Vocês entendem o que é lavar veste, irmão? Porque se está lavando é porque não estava limpa. Grande tribulação vai servir para isso, tá, irmão? Versículo 15, por isso estão diante do trono de Deus, é por isso que estão diante do trono, porque lavaram, se arrependeram do mau caminho, se endireitaram, consertaram, não negaram Cristo, preferiram a morte do que uma vida corrupta, e o servem de dia e de noite no seu templo, lá no céu, tá, irmão? Templo no céu, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Versículo 16, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles. Prestem bem atenção como é que será a situação daqueles que vão estar aqui na grande tribulação. Fome, sede, calor, sol. Apocalipse 7, 13 a 16. Outro, já vimos dois, vamos ver o terceiro. Apocalipse 13, versículo 10. Do povo de Deus, aqueles que destinam ao cárcere, do povo de Deus, é o próprio Deus falando, irmãos. Do povo de Deus, aqueles que se destinam ao cárcere, serão presos e levados. Aqueles que se destinam à morte, serão mortos. Mas não se espantem, porque esta é a oportunidade de vocês serem perseverantes e terem confiança. Essa é a palavra de consolo que Deus dá para nós. Bem claro, tá, é Bíblia, ou seja, não vai fazer espetáculo na hora não, tá ouvindo só aqui? Não vai dar uma de, não vai dar uma de frouxo não, tá aqui ó. Essa é a oportunidade de ser perseverante e ter confiança. E deixa bem claro, mas não se espantem. Estou me prendendo aqui, Deus, Jesus, olha só, estou me prendendo, Senhor, a tua palavra diz que não cairá a tua direita nem a esquerda, e aí começa a citar a Bíblia, né, que aprendeu e coisa. Ai, essa é a oportunidade que eu estou dando para vocês, que vocês virem morar aqui comigo no céu. Vamos ver se vocês querem mesmo. Continuando. Apocalipse capítulo 24, que eu acabei de ler aqui, e vi tronos, assentaram-se sobre ele, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, claro, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, passaram pela tribulação, nem a sua imagem, não receberam sinal em sua testa, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Só essas pessoas, irmão, desde o início, não tem, não, porque tinha comigo ali o pastor daquela igreja. Sabe aquela igreja assim, não tem ministério, não tem nada, é somente pessoas que morreram por causa de Cristo. Desde o início da história. Continuando o capítulo 20, diz bem claro, o versículo 4. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre esse não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Então lá no 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19 a 22, eu estou faltando ainda alguma coisa aqui, ficou assim, porque eu tinha separado umas coisas, eu não estou me lembrando agora, tá, eu cortei porque é o seguinte, quando a gente entra no capítulo 13, a gente vê lá, né, aquele que aceitar a marca, coisa e tal, também no capítulo 14, né, falando sobre isso, mas aí não deixa claro que já morreu, entendeu? Aqui nós estamos falando de quem já morreu em Cristo, e olha o prêmio de Cristo. Cristo em nenhum momento ele se refere a nenhum outro, irmão, nenhum outro tipo de crente, nenhum outro, é só aqueles mártires, é só os que morreram ou sofreram por causa de Cristo. A gente fica pensando em ministério, em pastorzão com nome, etc. E daqui a pouco o Zé das Couve, que mora lá na Etiópia, né? Que mora lá na Nigéria, né? Como agora passou um filme aí no YouTube, né? Os 4 pastores lá sendo levados para morrer, né? E não nega a Cristo, irmão. Ainda, e o anticristo não está em cima deles, não. Ele não vou negar nada, não. Pode matar. E aí os pastorzão, né? Cheio de anéis, não dão, porque primeiro nós vamos ser arrebatados, que ninguém vai passar. Eu fico imaginando como é que vai ser. Não é só ele, não é só o pastorzão, não.
Não é só o líder, não é só o bispo, não é o apóstolo, não é desse só que eu falo, não, mas da família deles, que confiou neles, as ovelhas, que confiou nesses homens aí, dizendo que não vai ter grande tribulação, nós vamos estar aqui. Como é que vai ser? Não foram preparados. Então, lembrando que essa palavra não significa, deixando bem claro, hein, que os que não estiveram no milênio não perderam a salvação. Não estou falando, nem posso pensar numa coisa dessa. A salvação em Cristo é para todos que perseverarem até o fim, fugindo de uma vida de pecado e não negando Cristo. Isso fica bem claro, não é isso que está sendo dito aqui, é o milênio, 1000 anos com Cristo. O Senhor Jesus Cristo vai mostrar o que seria, né, o que Deus planejou, o rupaçu de Cantarébia, se Adão e Eva não tivessem, né, caído na lábia do inimigo. Então o inimigo vai estar preso 1000 anos para não atrapalhar, e ali as nações vão vir, irmão, tem coisa séria aí, rei sacerdote, irmão, rei sacerdote. Então, ó, não é só aqui, não é só em Jerusalém não, irmão, o negócio é muito grande, o negócio é cargos, é posto, é confiança, é coisa assim tremenda. E tem uma outra lá que eu esqueci de colocar também, essa aí eu esqueci, dizendo que eu esqueci, que vem, nós até comentamos, no 15, no 15, obrigado Espírito Santo, no 15, nós até comentamos aqui, eu falei assim, olha, aqui parece, está muito claro que aqui houve arrebatamento, porque exatamente isso. E viu o outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham 7 última praga, porque nela é consumida a ira de Deus, e vi como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, outro que eu estou deixando passar, né? Vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Olha que coisa, irmão, só os que venceram, irmão, e cantavam o cântico de Moisés. Só os que venceram, só os que passaram, só os que sofreram, só aqueles que não negaram Jesus, irmãos. E a gente fica vendo aí, né, como é que deixados para trás, que vamos estar no avião, e se o piloto não for crente, né, ele for crente, ele vai ser arrebatado, o avião vai cair. Cada conversa fiada. Vai chegar aí o grande dia, vai chegar aí o arrebatamento. Eu já passei um vídeo, tem até um vídeo aí no canal, falando, né, que o anticristo, ele vai vencer os crentes, né, porque está na Bíblia. Vai vencer. O que é vencer? Né? Vai derrotar, vai matar, vai prender. A palavra diz, Deus falou, aqueles que forem presos, sejam presos, hein? Vai ficar dando show não, vai ficar dando uma de, não, faz isso não, faz isso não. Vocês foram preparados para isso, então deixa eles virem prender, deixa vir matar, deixa vir fazer o que for, porque o prêmio de vocês é a vida eterna comigo, mas antes, para os privilegiados, o milênio. O milênio, irmão, não é para qualquer um não. Dá trabalho, irmão, tá vendo? Mesmo estudando aqui, eu esqueci. Que versículo importante. Apocalipse 15, versículo 1 e 2, se não me engano, ou 3 e 4, não me lembro agora. Tá vendo? Apocalipse 15, sabe? Aproveita a ler mais aí. Mas é isso, irmãos, está aqui. Se não fosse aí o clamor da irmã Marina, eu não teria colocado aqui esse vídeo, né? E o texto ficou na hora. Eu estou buscando de Deus, né, para ver se eu termino o Apocalipse, mas é como o canal aqui é um canal, né, novo, né, e eu estou tipo assim pisando meio que devagar, porque pode sair chegando falando de Apocalipse, mas se tiver que chegar falando de Apocalipse, então vamos chegar falando de Apocalipse. É isso, já está acabando o tempo. Muito obrigado, Espírito Santo, esteja abençoando o teu povo, fazendo refletir. De alguma forma é um preparatório, Senhor, para quando não sei, o Senhor que sabe. Abençoe e guarda teu povo, que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado através dessa mensagem. Não é para meter medo em ninguém, é para confiar, e que testifique aos corações. Eu te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo, amém.